Com a ajuda de diamantes, marretas, martelos e a força de trabalho de mais de 400 pessoas, o Monte Rushmore foi finalmente concluído em 1941, após 15 anos de obras. A escultura, localizada no estado norte-americano da Dakota do Sul, é a maior do mundo lapidada em uma montanha e apresenta o busto de 4 presidentes dos Estados Unidos: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln. Inclusive, o monumento é bem conhecido por estar presente em diversas produções cinematográficas, o que o popularizou entre o público em geral. Porém, o que muita gente não sabe sobre um dos cartões postais mais visitados da América do Norte é que por trás da cabeça do ex-presidente Lincoln existe uma sala secreta, projetada para guardar algumas das joias mais importantes da história do país. Com o tempo, esse compartimento tornou-se inacessível e hoje não é possível visitá-lo, o que apenas contribui para o aumento do mistério que envolve a estrutura. Quer saber um pouco mais sobre essa passagem secreta do Monte Rushmore? Então fique ligado no vídeo de hoje e aproveite para se inscrever no canal e deixar o seu like. O Monte Rushmore está localizado em Keystone, no estado norte-americano de Dakota do Sul. É nele que se encontra o famoso memorial, presente em diversos filmes e seriados, com suas esculturas representando os rostos de 4 presidentes muito importantes para a história dos Estados Unidos. Essas personalidades, presidentes e líderes de uma nação, ajudaram a moldar a história do país norte-americano. Por isso, é compreensível o motivo de terem sido homenageados com tamanha obra arquitetônica. George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos. Thomas Jefferson, o principal redator da Declaração de Independência dos Estados Unidos no ano de 1776. Theodore Roosevelt, consagrado por suas conquistas na liberdade de expressão. E Abraham Lincoln, líder da nação durante a sua crise interna mais grave, a Guerra da Secessão. Ele também foi responsável pela abolição da escravidão nos Estados Unidos. As obras das esculturas do Monte Rushmore, que variam entre 15 e 21 metros de altura, foram realizadas por Gutzon Borglum, artista de origem dinamarquesa. No entanto, como ele faleceu um pouco antes de terminar os bustos, seu filho Lincoln Borglum foi responsável por concluir o projeto. Uma curiosidade interessante é que esse relevo quase recebeu outras faces. No ano de 1923, Doane Robinson, historiador da Sociedade Histórica de Dakota do Sul, sugeriu que diferentes personalidades do Velho Oeste americano, como Buffalo Bill, fossem representadas. Gutzon Borglum aprovou a proposta de se fazer esculturas no monte, mas defendeu que o melhor seria usar imagens de políticos. Seu objetivo era reforçar conceitos de patriotismo para agradar a população do país. O memorial inteiro ocupa uma área de 1.278 hectares, que equivale a aproximadamente 5,17 km². Chamado de Harney Peak, o pico mais alto da região, tem 2.207 metros de altura. A princípio, a ideia era que fosse construída somente uma cabeça, porém os realizadores não chegaram a um consenso sobre qual governante deveria ser homenageado. Depois que os envolvidos decidiram esculpir os 4 bustos, os primeiros andaimes começaram a ser instalados. Desse modo, as feições das figuras históricas demoraram 14 anos para serem concluídas, de 1927 até o ano de 1941. Esse monumento estabeleceu-se como um dos pontos turísticos mais populares dos Estados Unidos, o que garantiu ao estado de Dakota do Sul a alcunha de o Estado do Monte Rushmore. Segundo dados oficiais, cerca de 3 milhões de pessoas visitam o local anualmente. Em 19 de outubro de 1966, o Monte Rushmore recebeu o título de distrito pelo Registro Nacional de Lugares Históricos. Tornou-se em seguida também um memorial nacional.
Originalmente, a ideia era que as figuras fossem esculpidas nas torres de granito da formatação The Needle, uma subfaixa de montanha localizada na parte sudoeste dos Estados Unidos, no estado do Colorado. No entanto, Gutzon Borglum se opôs ao plano devido à má qualidade do granito presente no lugar. Em adição, muitos ambientalistas e tribos nativo-americanas criticaram a escolha. A solução foi voltar-se para o outro cenário, o Monte Rushmore. Uma das vantagens dessas montanhas é o fato delas estarem viradas para o sudeste. Dessa forma, as esculturas recebem máxima incidência solar e todo o destaque que foi antes projetado. O próximo passo foi investir em equipamentos de engenharia bem modernos para a época, além de diamantes e martelos pneumáticos. Isso porque o granito presente no monte encontra-se entre as pedras mais duras do mundo. Para remover 90% dessas rochas, em torno de 450 mil toneladas, foi necessário empregar explosivos. Nesse caso, mesmo com a execução de tantas atividades perigosas, não há registro de falecimento de nenhum trabalhador durante a construção das esculturas no monte. Mesmo que se trate de uma obra muito reconhecida, o Monte Rushmore está cercado de polêmicas, de todas as formas possíveis. A principal controvérsia se dá em relação aos povos nativos dos Estados Unidos, que já ocupavam a área muito tempo antes do monumento ser construído. A polêmica existe pelo fato de que o governo americano teria tomado uma área de terra que pertencia à tribo Lakota Sioux, nativa da região. O processo aconteceu em 1876, ao fim da Guerra de Black Hills, em uma medida que descumpriu o Tratado de Fort Laramie, colocado em prática em 1868. Nesse acordo, Black Hills seria entregue permanentemente aos Lakota, o que na prática não ocorreu. Em resumo, os Estados Unidos ocupou uma área pertencente à tribo Lakota Sioux. Ainda pior do que isso, a montanha em que foram feitas as esculturas era considerada sagrada pelos nativos americanos. Por esse motivo, o Monte Rushmore é visto por muitos norte-americanos como uma representação da superioridade racial diante dos nativos, sendo considerada para alguns como uma construção vergonhosa. Cada escultura de cada um dos 4 presidentes possui mais de 18 metros de altura e está em uma área que pode equivaler a mais de 5.000 quilômetros quadrados. Por esse motivo, o monumento é bem visível em todas as regiões próximas, é uma marca da localidade. O que é mais impressionante é que o monumento de grandes proporções foi feito sem o uso de tecnologias avançadas. Como dissemos no início do vídeo, para talhar a escultura foram usadas diamantes, martelos, marretas e cunhas de ferro. A construção do Monte Rushmore custou aproximadamente $1 bilhão e foi tido como uma grande obra arquitetônica da época. No entanto, esse valor é considerado baixo atualmente, principalmente diante da grandeza do monumento. Em 1998, o memorial passou por uma reforma que durou 10 anos. Isso porque havia necessidade de tornar o ambiente mais agradável para turistas. Atualmente, manutenções são feitas no monte por alpinistas que selam as fissuras ocasionadas pelas erosões frequentes. No entanto, o maior mistério com relação às faces esculpidas no Monte Rushmore tem respeito a uma câmara secreta presente atrás de um dos presidentes retratados. Alinhada na cabeça da estátua de Abraham Lincoln e completamente inacessível, está uma câmara secreta com um propósito especial e que remonta a quase 250 anos. Na verdade, quando o monumento em si foi planejado por Gutzon Borglum, um cofre oculto também foi pensado como parte do inteiro design. Seu propósito pretendido, porém, nunca foi totalmente materializado. Muitas pessoas ainda desconhecem a existência da passagem secreta e acreditam se tratar apenas de boatos e lendas. Porém, sala reservada existe mesmo, mas não contém tantos mistérios como se pensa.
Na realidade, a câmara foi projetada para que documentos históricos do país pudessem ser guardados a 7 chaves sem que outras pessoas pudessem ter acesso. A ideia original de Borglum era fazer uma grande inscrição ao lado do rosto dos governantes, colhendo os eventos mais relevantes da história dos Estados Unidos. Mas as dificuldades para que esse texto fosse verdadeiramente legível fez com que ele acabasse projetando uma câmara secreta, onde documentos significativos como a Declaração de Independência ou a Constituição tinham que ser preservados. Goodson Borglum nunca construiu a câmara secreta, pois faleceu antes da obra estar concluída. Porém, seu filho prosseguiu com o projeto, e embora não possamos dizer que a câmara secreta esteja completamente terminada, hoje ela é responsável por guardar parte da história dos Estados Unidos. O lugar não pode ser visitado pelo público em geral, pois, segundo as autoridades americanas, o perigo de desabamento ainda é real. Porém, muitos veem essa informação apenas como uma desculpa para manter os segredos do local de modo oculto, longe das visitas de outras nações mundiais. Em sua opinião, tudo está bem esclarecido ou existe uma parte dessa história não divulgada? Diga a sua opinião aqui abaixo na aba dos comentários. Também não se esqueça de se inscrever no canal Mega Vídeo e ativar o sininho de notificações. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!